três reis que chegam lá do Oriente para ver o rei que acaba de nascer. Dizem que um é branco, outro cor de jambo, outro rei é negro que vieram ver. O novo rei que nasceu, igual estrela no céu. O novo rei que nasceu, igual estrela no céu. Dizem que uma estrela muito diferente lá do Oriente se podia ver. Falam de um cometa, ninguém sabe ao certo, mas pelo deserto eles vieram ver. Ao novo rei que nasceu, igual estrela no céu. Ao novo rei que nasceu, igual estrela no céu. E trazem ouro, incenso e mirra para festejar o novo rei que tem poder e majestade, que vem do céu, que é de Deus, que vai sofrer, que vai morrer e que nos libertará. Queridos irmãos e irmãs, vivendo ainda no tempo do Natal, hoje a Igreja nos convida a celebrarmos a Epifania do Senhor. Epifania do grego, manifestação, não qualquer manifestação, a manifestação do próprio Deus. A cena é praticamente a mesma que nós contemplamos no Natal. Lá, diante do nascimento de Jesus, ele foi adorado pela sua mãe, Maria Santíssima, pelo glorioso São José e também pelos pastores que receberam a visita do anjo e foram também adorar o menino, além dos animais que lá estavam e os anjos do céu que cantavam glória a Deus nas alturas. Hoje, essa cena do presépio, a visita é dos magos, os magos do Oriente. O Evangelho não fala quantos eles são. O Evangelho não diz que eles são reis, diz que são magos. Provavelmente não astrólogos, mas astrônomos, que sabiam ler as estrelas, sabiam ler os sinais dos céus, e também eles esperavam esse sinal para procurar o rei que ia nascer. Algum tempo depois do nascimento de Cristo, mais ou menos por volta do século VI, nós encontramos num apócrifo, chamando esses magos de reis, porque naquela época esse tipo de estudiosos, de sábios, muitas vezes eram também sacerdotes, eram pessoas referência na sociedade, e aí começaram a chamá-los de reis magos. Essas viagens longínquas normalmente iam-se em caravanas com mais pessoas, a que deram nome aos três, de Baltazar, Gaspar e Melchior. As suas cores, conforme canta a música do Padre Zezinho, um era branco, outro negro, outro cor de jambo, quer dizer para nós que eram magos vindo de todos os lugares, de todos os continentes,
africanos, europeus, asiáticos, da Pérsia, como diz também as leituras de hoje, de Seba, de Sabá, Além-Mar, a Epifania. É Deus que manifesta-se para toda a humanidade. Ninguém fica ausente e fora dessa manifestação. Hoje nós temos na primeira leitura, ainda do profeta Isaías, um texto de uma grande alegria. Eles viviam num cenário de uma profunda obscuridade, de trevas, porque era a época do exílio da Babilônia. Mas hoje a leitura inicia se dizendo assim para nós: levanta-te. Quando a luz do Senhor se manifesta, nós devemos percorrer o caminho de ir ao seu encontro. A primeira leitura está dizendo: o tempo das trevas acabou. Levanta-te, vá ao encontro da luz. Ou como nós cantamos no Salmo: as nações de toda a terra hão de adorar o Senhor. Esse salmo de hoje, 71, ele é uma profecia que está dizendo que todas as nações têm reis, mas na verdade só existe um único rei. No Evangelho de hoje temos dois reis. Um passou despercebido, porque nasceu numa manjedoura. O outro é o rei Herodes, muito percebido. As nações um dia, de toda a terra, de modo profético, hão de adorar o único e verdadeiro Deus. Portanto, é muito propício hoje que nós pudéssemos unir as nossas orações para que cheguem nos corações das nações que querem fazer guerra, mas não querem acolher o inimigo. Que as nossas orações hoje cheguem nas pessoas que têm poder, seja no Irã, seja nos Estados Unidos, seja nos outros aliados de cada um desses países, que têm os seus interesses e que normalmente não são interesses que visam o bem comum, mas sempre ligado à lógica do capitalismo, do ganhar. Se for preciso para isso, passar por cima, destruir e numa guerra, como nós vamos lembrar no Evangelho, quem sofre é o pobre, é as crianças, são pessoas que não tomam nunca a decisão de uma guerra. Nós vivemos um momento atual assim, mas acreditemos nessa profecia, que esses também se convertam para poder adorar o único Rei, que é Jesus. O Evangelho de hoje é o Evangelho próprio de São Mateus, e a cena que ele descreve é a visita dos Reis Magos. Esses lá do Oriente viram a estrela. Não diz quanto tempo eles caminharam, mas o importante aqui é saber que ao ver esse sinal da estrela, eles se colocaram a caminho. Eles foram ao encontro, ou se você preferir, deixaram tudo para trás, para de modo vocacional seguir aquele sinal. E assim fizeram essa viagem. Mas eles também ainda estão presos à mentalidade que nos domina.
E nós temos que lembrar que Deus, muitas vezes, Ele quebra toda a nossa lógica humana, racional, tradicional. É como as inteligências, segundo um americano, Howard Gardner, ele diz que nós temos 7 tipos de inteligências, porém a sociedade só valoriza 2: linguística e lógico-matemática. Mas se formos lá em São Paulo, por exemplo, na Praça da República, nos lugares, quando eu passo por lá pela Sé, uma realidade, tanta gente nas ruas, mas se você perguntar para um daqueles, onde fica tal rua, qual ônibus eu pego ou qual metrô, eles vão me falar com exatidão, porque tem uma inteligência espacial, mas que não vai ser valorizada. Essa epifania é Deus que valoriza a todos. Mas os magos pararam em Jerusalém. Os magos que procuraram o rei foram procurar no lugar que eles sabiam que devia nascer o rei, no palácio. Foram no palácio do rei Herodes procurar o rei. Neste momento que eles entram no palácio, a estrela que eles seguiam, ela desaparece. O sinal da presença de Deus, ao entrarem no palácio para procurar o rei, ela não está mais acompanhando os reis magos. E quando eles chegam, eles fazem a pergunta: onde está o rei dos judeus que nasceu? Nós viemos para adorar. Essa pergunta desconcerta todo o palácio, desconcerta toda Jerusalém. O Evangelho diz que Herodes ficou perturbado. A palavra grega aqui utilizada para Herodes é de perturbação mesmo, mas não é a mesma de Maria. Repito, porque algumas traduções, quando a gente traduz os textos das suas línguas originárias, muitas vezes a gente faz algumas traições. Maria diz assim no anjo, algumas traduções não tão boas, que diante da visita do anjo ela ficou perturbada, mas no grego significa mais que ela ficou perplexa com a visita do anjo. Agora Herodes ficou perturbado, porque ele não soube lidar com essa pergunta. Para ele passava assim na cabeça dele: como que pode ter nascido um outro rei? O trono é meu. Nesse momento, ele já havia matado 2 de seus filhos, com medo que eles assumissem o trono. E um terceiro ele ainda mataria, próximo do fim de sua vida. O medo de Herodes de perder o poder. Domingo passado vocês devem lembrar que eu disse desse tipo de personalidade perigosa que é a personalidade herodiana. Pessoas assim não são boas da gente colocar no poder. São pessoas que têm dentro de si coisas mal resolvidas, pouca resiliência, que não conseguiram lidar com dificuldades, e o jeito que elas têm de acabar com as suas frustrações é exercer esse poder como uma válvula de escape. Herodes por dentro tem uma estrutura totalmente frágil, tem medo de perder o poder. O poder que ele tem é do mandar, é
é do exército, é o das armas. Ele não consegue acolher Jesus, ele não consegue dialogar para encontrar um novo caminho. E aí ele pergunta para aqueles que deviam saber, os mestres da lei, os escribas: aonde vai nascer esse menino? Eles então vão na escritura, vão lá procurar aonde ele devia nascer. E a escritura, lá no profeta Miqueias, vai dizer assim: esse menino vai nascer em Belém de Judá. Que triste. Os sumos sacerdotes, pessoas que conhecem a Bíblia, ou melhor, a Torá, quase que de cor, pessoas ali que esperavam o Messias, pessoas de tão perto, não conseguiram perceber que o Messias chegou. Não conseguiram perceber de tão perto que ele nasceu. Mesmo lendo a Escritura, não permitiam que o Messias pudesse nascer a 9 quilômetros da capital, numa aldeia da periferia chamada Belém. Eles leram, mas não entenderam. Aqueles que vieram de longe, lá do Oriente, foram mais sensíveis em perceber que o Rei nasceu, que ele chegou. Que a liturgia de hoje nos ajude a perceber que ele está tão próximo da gente, que ele está se manifestando na nossa vida e que nós precisamos acolher. Rei Herodes maquinou mais uma trama, chamou os magos à parte e disse para eles: vão até Belém, encontre o menino, traga depois para mim as informações exatas de onde ele está, porque eu também vou adorá-lo. Você sabe que ele não ia adorá-lo. Se você continuar lendo esse texto, nós vamos celebrar, vamos lembrar que Herodes, com medo de perder o poder, mandou assassinar todos os meninos da região da Judéia e de outras cidades com menos de 2 anos de idade, com medo que um desses fosse Jesus. O massacre que esse homem fez de crianças. Os magos primeiro foram guiados pela estrela, agora eles vão para Belém, guiados pela Escritura. Quando eles saem dali, quando eles saem do lugar de morte, a estrela volta a aparecer e os guia até Belém. Lá eles encontram o menino na manjedoura com a sua mãe. Essa fala do menino junto com a mãe é uma cena de realeza. Os reis, quando se apresentam, eles se apresentam com a sua mãe do lado. E diz que ao encontrá-lo, eles sentiram uma grande alegria. Herodes, os sacerdotes, os judeus, não foram sensíveis em se alegrar com esse acontecimento. Os magos sentiram uma grande alegria e se prostraram para adorar o Rei dos Judeus. Eu comentava nas outras missas que eu fico imaginando assim: esses magos quando chegaram, essa busca que deve ter demorado anos deles esperando esse sinal. Eu imagino que quando eles se prostraram para adorar, eles ficaram ali horas e horas contemplando aquele menino. E a gente às vezes está diante de Jesus
comunga de qualquer jeito, pega na hóstia como se fosse uma bolacha, tem pressa e não sabemos acolher Deus que se manifesta para a gente. Os magos devem ter perdido muito tempo ali, alegres, contemplando aquele nascimento. E aí eles abriram os seus presentes. Será que nós também estamos conseguindo abrir o nosso coração, abrirmos para a misericórdia, abrirmos para a caridade, para o perdão? E eles oferecem então ouro, que significa a realeza. Esse menino é rei. Oferecem incenso. Incenso se oferece para a divindade, para dizer que esse rei é divino. A primeira leitura de hoje termina dizendo que eles ofereceram ouro e incenso, mas mirra só fala o Evangelho. Eles ofereceram por fim a mirra. Mirra tem a ver com a humanidade. Mirra é uma erva, um perfume para embalsamar os corpos, para colocar na sepultura, nos caixões, simbolizando a morte, a paixão e morte do Rei, que é Deus, que vai passar também doando a sua vida. E termina o Evangelho assim: eles foram visitados em sonho, e ali no sonho foi indicado para eles: não voltem para o caminho de Herodes, porque Herodes tinha dito para eles assim: ao encontrar o menino, volte aqui para me contar. Mas disse para eles: voltem para um outro caminho. Maria devia ter muitos projetos para o seu casamento. Quando o anjo visitou-a, ela seguiu o outro caminho da serva do Senhor. Zé iria abandonar Maria. Quando o anjo visitou no sonho, ele seguiu o outro caminho de acolher Maria como esposa e ser pai adotivo de Jesus. Os magos, os pastores, eram um povo discriminado da periferia, não esperavam nada mais para suas vidas. O anjo apareceu para eles e disse: vá adorar o menino. Seguiram outro caminho. E hoje, os magos, para dizer para mim e para você: quem se encontra com o menino, quem se encontra com Jesus, não pode mais ficar num caminho de morte como o de Herodes. Deve seguir um novo caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus.